Marcos Notícia está aqui hoje conversando com um médico cardiologista querido na cidade de Arcos, conhecido em toda a região, que é o Dr. Wellington. Dr. Wellington, muito obrigado por estar recebendo a gente hoje aqui no seu consultório. Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de falar, de conversar com os internautas, com todo o pessoal da web sobre a cardiologia e em especial hoje sobre o marca-passo, sobre o tratamento das bradiarritmias e também de algumas taquiarritmias, que é quando o coração bradiarritmia, o coração bate devagar, e a taquiarritmia quando o coração bate muito rápido. E o uso de medicamentos não é adequado, ele não consegue manter o coração no ritmo adequado. Então, para manter esse ritmo, a gente tem que lançar a mão desse dispositivo elétrico, que é o marca-passo, já que nós temos no nosso coração um sistema autônomo elétrico que é responsável pelo coração bater, independente da nossa vontade, e o desarranjo desse sistema elétrico, batendo lentamente ou rápido, é onde nós vamos indicar o tratamento com marca-passo. Então, o músculo cardíaco são impulsos elétricos que fazem o movimento? Corretamente, são impulsos elétricos que vão estimular as células a ter contração e relaxamento. E esse sistema elétrico é composto de uma bateriazinha, nós chamamos de nó sinusal, e de fios elétricos, que nós chamamos de ramo direito, de ramo esquerdo. Nós temos também o nó atrioventricular, que é uma semi-bateriazinha elétrica. E quando há doença nesse sistema elétrico, o tratamento mais comum, o implante marca-passo mais comum que nós temos, é o bloqueio atrioventricular total desse sistema elétrico. O que é isso, doutor Wellington? É quando a energia elétrica da parte de cima do coração, ela é gerada na parte de cima do coração, no nó sinusal, ela é bloqueada, a passagem dela é bloqueada para a parte de baixo do coração. A energia elétrica dos átrios, estimula os átrios e não passa para os ventrículos, e aí o coração começa a bater lentamente. Esse sistema que marca o passo do coração, que é essa bateria elétrica que vai dando, vamos dizer assim, choques elétricos, fazendo o coração bater. Habitualmente o coração bate entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando vai esse bloqueio, ele começa a bater a 30, a 40. Esse paciente começa a ter tontura, sensação que está desmaiando, e muitos desmaiam mesmo, cai, desliga, como se fosse um apagão. Eu sempre digo que a tontura, nós temos 3 tipos de tontura, Ronaldo. Nós temos a tontura da labirintite, que roda tudo e dá vontade de vomitar, dá a sensação de náuseas. Nós temos a tontura neurológica, que é a tontura do AVC vertebro-basilar, o AVC posterior, o AVC cerebelar, que é a sensação de desequilíbrio. A pessoa vai pendendo para um lado, para o outro, tem que caminhar buscando apoios, e a tontura cardíaca. Essa a mais perigosa e grave, que é o apagão. A pessoa literalmente apaga, como se apagasse uma lâmpada. Eu estou aqui com o senhor, eu simplesmente desmaio. Apaga. Não sente mais nada, desmaia. Desmaia e muitas das vezes esse paciente pode voltar de novo a recobrar a consciência, ou então, infelizmente, um desses apagões cardíacos é a morte súbita. É que a morte súbita cardíaca é devido a uma pane nesse sistema elétrico cardíaco. Esse sistema elétrico ele entra em pane, entra em curto-circuito. Normalmente a parada cardíaca é a eletrofibrilação ventricular, e quando não ocorre a desfibrilação precoce, se o paciente não toma um choque precocemente, ele vai realmente evoluir para o óbito. Mas hoje nós vamos falar, que nós estamos falando aqui, do marca-passo. O marca-passo é um instrumento fantástico e que trata e salva a vida de milhões de pessoas ali no mundo todo, e que é muito importante, uma ferramenta importantíssima para a gente tratar quando o coração está batendo lento. Então bloqueou, o coração está batendo a 30. Aí a pessoa está lá com falta de ar, com a sensação de estar desmaiando, e já desmaiou. Aí nós vamos lá. A punção de uma artéria, aqui ou subclave ou jugular, é passado um eletrodo que vai até o coração, e esse eletrodo estimula eletricamente o coração a bater. Há uma regulagem do gerador, do número de choques dentro do coração, que vai determinar os batimentos cardíacos. E esse coração que está em 30 e a pessoa está com muita falta de ar, está com congestionamento de líquido no pulmão, está com insuficiência cardíaca, está com pressão baixa, na hora que esse marca-passo entrou ali, começou a estimular, o coração volta a bombear o sangue, esse sangue volta a correr no sistema de vasos, essa vida é salva. E no caso do marca-passo, a pessoa recebe o diagnóstico do marca-passo, ela pensa, nossa,
eu vou morrer, eu vou isso, vou aquilo. E é super tranquilo. É um procedimento muito simples, é feito com anestesia local. Normalmente nessa região da artéria da veia subclávia, artéria subclávia, e a paciente logo sai do bloco cirúrgico, enfim, o procedimento é um procedimento muito seguro e que, quando bem indicado, ele vai mudar a sobrevida desse paciente. E nós tratamos também com o marcapasso ataque à arritmia. Doutor Ed, mas o que é isso? A batida lenta o marcapasso foi inventado para batida lenta. Mas hoje a gente tem marcapassos que trata a batida rápida, que leva a morte súbita. Nós temos marcapassos hoje que têm sensores eletrônicos que vão sentir quando esse coração tem um ataque. Eles estão lá tratando a bradiarritmia. Se for necessário, ele entra. Mas se o paciente tiver ritmos, hoje nós temos doenças cardíacas do músculo cardíaco, insuficiência cardíaca, doenças elétricas também do coração, que faz o coração bater rapidamente. Aí esse marcapasso, Ronaldo, vai fazer às vezes de um desfibrilador cardíaco. Vai dar um choque dentro do coração. O paciente começa a ter esse ataque à arritmia, ele começa com a tontura, que pode levar à morte súbita. O marcapasso já percebe isso e choca o coração. E tá aqui na borda aí ele já parece que eu tive um apagãozinho aqui, já voltei. Aí depois é levado esse marcapasso para telemetria, tem sistemas que, como se fosse uma caixa preta do marcapasso, é feita a leitura, aí o médico especialista em marcapasso vai olhar, você tomou um choque assim, você sentiu alguma coisa? Eu tenho um apagãozinho mesmo. Mas é porque rapidamente o aparelho já sentiu isso e fez o choque. Então é um dispositivo que vem evoluindo muito. O tamanho desse dispositivo era muito grande, era enorme. Os primeiros marcapassos hoje são muito modernos. E mesmo esses mais modernos, tem algum cuidado quem tem o marcapasso? Pergunta interessantíssima. O único cuidado é com o magnetismo, é com o ímã, é com o local que tem o magnetismo. Esse magnetismo ele pode desestruturar a programação do marcapasso, desorientar o equipamento. Então o ímã não passar perto de lugares imantados, enfim, a ressonância magnética, né? Esses pacientes não vão tá podendo fazer, enfim, as portas do banco, giratória de banco, tem que estar conversando direitinho, porque pode momentaneamente esse aparelho ser realmente desestruturado e desprogramado. Então só esse é o cuidado, o resto vida normal. Vida normal. Nós temos pacientes que têm 20 anos, tem marcapasso, ele tem que periodicamente fazer os controles, porque o marcapasso tem um gerador elétrico. E esse gerador ele tem uma meia-vida, ele tem um tempo de uso dele. E esse gerador é trocado de tempos em tempos, mas é uma ferramenta da cardiologia, uma ferramenta já usada há bastante tempo pela medicina e que ajuda muito os pacientes, ajuda muito na vida dos pacientes. Né? E aqui na nossa região, aqui na próxima região de Bambuí, enfim, nós fomos uma região acometida por muitos casos de doenças de Chagas. Então, hoje em dia, casos novos de Chagas, eu nunca diagnostiquei nenhum caso. Normalmente são casos já mais antigos, pessoas mais velhas, já que a Chagas era uma doença transmitida pelas fezes do barbeiro. O pessoal acha que pela picada, o barbeiro pica, coloca as fezes, a pessoa coça, é contaminada, e pessoas que moravam em casas de pau a pique, de adobe. Hoje em dia as pessoas têm acesso às casas de alvenaria. Nós não temos. A minha avó, falecida em 88 para 89, ela era portadora de Chagas. Era Chagas. E a doença de Chagas, o protozoário, o bichinho lá que fica na corrente sanguínea e que vai para o coração, ele entra dentro do músculo cardíaco e cicatriza, fibrosa esse sistema elétrico. Então essa cicatriz ela impede a passagem da energia elétrica dentro do coração e leva a esses bloqueios que nós dissemos. Né? O bloqueio total é o mais importante dele. Nós temos também outros tipos de bloqueios. E nesse caso o marcapasso trata? O marcapasso ele trata classicamente a batida lenta. Certo. Bateu lento, na batida lenta diminui o fluxo sanguíneo cerebral, tontura, sensação que eu estou apagando, diagnosticamos a batida lenta, entrando com o marcapasso. Normalmente são os bloqueios atrioventriculares, essa passagem da energia elétrica do sistema elétrico de cima para baixo.
Essa é a indicação clássica, os bloqueios atrioventriculares. E nós temos também indicações para prevenção de morte súbita. Pacientes com cardiopatia hipertrófica, tem arritmias cardíacas complexas, com risco de sustentação, uma taquicardia ventricular, enfim, fibrilação ventricular, paciente com fração de ejeção muito baixa, paciente que teve um infarto, um grande infarto, e uma parte do músculo dele morreu, vamos dizer assim. Esse paciente evoluiu com um coração insuficiente, fraco, dilatado, e apesar dele estar vivo, existe esse sistema elétrico que dá sinais de problema, dá sinais que pode parar, que pode ter um curto-circuito elétrico grave, e nós algumas vezes implantamos um marcapasso precocemente para tratar esse risco de morte súbita elétrica desses pacientes com essas doenças do músculo cardíaco. E aí esse marcapasso vai ser um marcapasso CDI, um cardioversor desfibrilador implantável. Nós temos um cardioversor desfibrilador que nós pegamos externo, né? A pessoa externo. Infartando. E ao implante desses marcapassos, é claro que é complexo, tem que ser feito estudo eletrofisiológico, um exame lá de dentro do coração. Doutor Wellington, esse mês de setembro, ele é dedicado, ele é o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio, e também é o mês vermelho, que é o mês dedicado ao coração. Portanto, acho que dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Eu vejo muito o senhor falar em entrevistas, principalmente na rádio, o senhor falando que o coração, a maioria das doenças são tratáveis e controláveis através do controle adequado da pressão. A pressão, ela influi em tudo isso mesmo? A pressão alta, ela é um vilão mesmo? A pressão alta é um dos vilões do coração. O coração ele tem 4 vilões principais. E o mais comum deles é a pressão alta. A hipertensão arterial é a doença mais comum da humanidade. A humanidade padece mais de doença cardiovascular e dentre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial é a mais comum. E ela é silenciosa. Ela é a assassina silenciosa, assim como o diabetes. Nós vivemos no Brasil hoje uma epidemia de obesidade. E o diabetes, a obesidade visceral, abdominal, junto com ela vem o diabetes, que é um outro inimigo invisível, assassino invisível. O tabagismo é um outro inimigo. E o colesterol elevado, que vai obstruindo as artérias. E quanto mais esses fatores, essas doenças silenciosas o paciente tem, que nós chamamos de fatores de risco cardíaco, quanto mais ele tem e não controla, é isso que eu digo nas minhas entrevistas, porque medidas simples podem aumentar a vida da pessoa, pode evitar que ela tenha um ataque cardíaco, que ela tenha um AVC isquêmico. Quais são essas medidas simples? Manter o peso. Se tiver hipertensão arterial, porque a maior parte da pressão alta, ela vem geneticamente determinada. São as famílias que têm pressão alta, a pessoa às vezes é magrinha e é hipertensa. Tratar corretamente a pressão alta. Não fumar em hipótese nenhuma, Ronaldo. Não se deve fumar. Aumenta em 800% o risco de câncer. E aumenta a inflamação das artérias e a coagulabilidade do sangue, aumentando o risco de AVC, o risco de infarto. E o colesterol elevado, que vai agarrando nas artérias e fazendo com que elas envelheçam mais rapidamente, já que nós vamos envelhecer. Isso aí é um processo inexorável da vida. E as artérias, o envelhecimento das artérias do sistema que leva o sangue pelo corpo, a seiva da vida que é o sangue, esse envelhecimento nós chamamos de aterosclerose. E quanto mais a gente trata esses fatores que eu disse, nós conseguimos reduzir a velocidade desse envelhecimento dessas artérias. E nós vamos diminuir o risco de AVC, o risco de infarto, o risco de demência, caducar, porque um grande número de demências são por micro AVCs, entupimentos de artérias no cérebro. Nós vamos ter esse cérebro ele murcha, há uma hipotrofia cerebral e a perda de várias lacunas do cérebro por isquemia mesmo, por entupimento de microartérias chamadas capilares. Então, medidas simples, gente, como controlar esses fatores de risco, essas doenças, vão aumentar a sobrevida e nós vamos estar prevenindo a principal doença da humanidade, que é a doença cardiovascular. Em segundo lugar, vem o câncer.
A gente fala muito que o ser humano ele nasceu para andar, para caminhar, para exercitar, ele não nasceu para ficar parado. Tanto é que nós, se for puxar na história, nós somos todos nômades, né? Saímos de uma região e povoamos o mundo. A caminhada, ela contribui, ajuda na prevenção? Não, vocês falam, caminhar é a natureza do homem. Se exercitar o corpo é a nossa natureza primitiva. Então, o sedentarismo com a vida moderna, com o carro, com a invenção dos carros, enfim, do meio de transporte, hoje em dia com o controle remoto na televisão, enfim, com tudo agora com o celular que está na nossa mão, nós estamos ficando cada vez mais parados. E ficar parado é igual a ter mais problema. Não só problema cardiovascular, mas problema ortopédico, problema de queda do humor. Mas, doutor Beto, então quer dizer que caminhar, fazer atividade física trata a depressão, melhora o astral? Melhora o astral. A caminhada libera a endorfina, que é um antidepressivo natural. A caminhada melhora os níveis glicêmicos, a caminhada abaixa a pressão arterial, a caminhada melhora o tônus ósseo, o osso fica mais duro, mais rígido, mais forte, e diminui, principalmente nas mulheres, o risco de osteoporose. E hoje em dia, Ronaldo, existe um estudo, eu não tenho ele em mãos, eu não li, eu estou propagando o que eu vi de maneira genérica na informação na rede social, na internet, aliás, que a irisina é uma substância que foi isolada do paciente, da pessoa que faz exercício físico, ela melhora a memória e diminui o Alzheimer. O exercício físico melhora a memória. Então, só não pode ficar parado. Tem uma propaganda, só não pode ficar parado. Então eu sempre digo, pessoal, mas eu ir na padaria já vale a pena, já vale a pena. Eu andar dentro de casa vale a pena, só não pode ficar parado. Existem estudos mostrando de número de passos, até esses aplicativos de celular, a Apple tem, acho que a Samsung também, mede o número de passos dados ao longo do dia, porque foi feito um estudo que quanto mais passos você dá, os passos melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida, melhora a doença cardiovascular, melhora o controle glicêmico. Então a pessoa que está olhando ali no relógio ou no celular, quantos passos eu dei naquele dia. Já dei 1.000 passos, eu não posso ficar parado. Então o exercício físico é extremamente importante. Ele aumenta a qualidade de vida, ele aumenta o tempo de vida. Então são medidas simples, eu acabei de dizer, medidas simples que fazem a gente viver mais, não tem nada muito mirabolante não. Manter o peso, fazer exercício físico, ter uma dieta balanceada, verificar se eu não tenho nenhuma dessas doenças invisíveis, verificar se eu não tenho colesterol alto. Doutor, mas eu sou magrinho, eu como tão bem, meu colesterol é alto. É alto porque a sua família tem colesterol alto. E muitas vezes esse colesterol alto é genético. Então a pessoa tem que lançar mão de medicamentos. Uma informação muito importante para passar nessa entrevista é aquelas famílias que têm morte súbita na família de pessoas, homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos. Essas famílias têm que ter um cuidado muito mais especial, tem que ir precocemente ao cardiologista, tratar precocemente o nível do colesterol, baixar ele mais, para que no futuro elas não tenham problemas, porque existe uma predisposição genética de ter infarto, assim como nós sabemos que tem famílias que têm predisposição genética de ter câncer de mama, por exemplo. Já foi isolado genes que levam a câncer de mama na mulher e que determinadas famílias têm isso no seu DNA. E até com relação à mama, a Angelina Jolie, nesse exame do genótipo, na predisposição de câncer, já que a família dela teve, ela retirou a mama, o parênquima mamário, e colocou uma prótese para evitar a possibilidade de ter o câncer de mama, já que ela tinha esse gene que leva ao câncer de mama. Então, na doença cardíaca isquêmica, na morte súbita também, tem essas famílias que são marcadas para ter morte súbita, não só a morte súbita isquêmica por infarto, mas também pessoas que têm uma doença do músculo cardíaco chamada de miocardiopatia hipertrófica. As pessoas daquela família nascem com o coração musculoso, e esse coração musculoso ele é isquêmico cronicamente. Ele tem dificuldade de, às vezes, de bombear o sangue e tem dificuldade de ser alimentado pelo aporte de combustível, vamos dizer assim, de sangue que é levado pelas coronárias, e uma parte desse músculo
fica isquêmico, levando arritmias que vão levar à morte súbita, que esses casos são tratados muitas vezes como marca-passo. O CDI trata miocardiopatia hipertrófica. Então é isso que a gente passa para as pessoas. A doença cardíaca, ela é muito grave, mas dentro da medicina talvez seja a doença que tem como a gente tratar, a gente precocemente, a gente tomar a atitude para que a gente não tenha essa doença instalada. Porque à medida que a gente nasce, as nossas artérias já começam a depor gordura, o processo de envelhecimento começa. Eu brinco, doutor Wellington, para a gente fechar, que quem come sal é vaca. Eu detesto sal, não gosto de sal. O sal, ele contribui também para doenças cardíacas? Sódio, alguns pacientes são sódio sensíveis, são sal sensíveis. Ele retém líquido, né? Ele aumenta a volemia, o volume de sangue circulante, e aí aumenta a pressão arterial. De algumas pessoas, sal sensíveis. Né? O sal tem essa característica na pressão. E com relação ao colesterol, é importante essa informação: o colesterol, ele vem, o colesterol que toca as artérias, o LDL colesterol, ele vem da gordura de origem animal. Então toda gordura de origem animal, pode ser a banha do porco, né, que tem os mitos com relação à banha do porco, ele vai ter o LDL colesterol, toda a manteiga de leite, enfim, toda gordura de origem animal vai ter o LDL colesterol, que é o que deposita nas artérias e que faz essas artérias envelhecerem e que leva ao infarto, a doença isquêmica cerebral de membros inferiores. Então aquela picanhazinha com aquela 2 dedos de gordura... O que eu sempre digo é o seguinte, que não é que não pode comer, mas comer de maneira equilibrada. Moderada. Nós não vamos comer isso todos os dias. Então isso tem que ser feito de maneira equilibrada. Meus pacientes com ponte safena, por exemplo, que tem surgite de revascularização do miocárdio. Eu posso comer picanha? Pode. Você pode comer gordura todos os dias. Entendeu? Uma vez por mês, uma quantidade moderada, fazer exercício físico, enfim. Porque a gente vive para ser feliz. E para a gente ser feliz, é a gente buscar sempre o equilíbrio. Eu acho que um desses filósofos gregos fala que a virtude está no meio termo. A virtude está em médios, né? A virtude está no meio termo. Então é o meio termo em tudo. O meio termo, enfim, no tratamento de saúde, é o meio termo na discussão em família. É a busca sempre do bom consenso. Então isso é que eu digo para vocês. Medidas simples podem salvar vidas. Exercício físico é importantíssimo. Nunca fumar, envelhece precocemente e retira dias de nossa vida. Hipertensão arterial é silenciosa e é grave. Quanto maior o tempo que a pessoa tem a pressão maltratada, não tratada corretamente ou descontrolada, maior o tempo sem controle de pressão, menor o tempo de vida aqui nesse mundo maravilhoso que a gente tem aí. Pessoal, tem um mito, doutor, que se eu for no médico eu vou descobrir doença. Isso é uma bobagem, né? Não, a gente tem que enfrentar tudo. A gente tem que enfrentar. E a gente tem dentro da gente força que a gente nem imagina para enfrentar tudo. Então, se eu tenho um problema, eu vou enfrentá-lo. Eu não vou deixar ele de lado. E qualquer problema na vida da gente não vai eliminar. Não vai eliminar. Às vezes a pessoa é uma pessoa que enfrenta os problemas do dia a dia, do negócio dele, da profissão dele, do que ele faz, e na área da saúde ele fica deixando de lado, com receio, com medo, principalmente o sexo masculino, os homens negligenciam muito mais os tratamentos do que as mulheres, do que o sexo feminino. Então a gente tem que enfrentar os problemas. O câncer de próstata também é o caso. Hoje em dia, em 2019, é um absurdo a gente vê um homem morrer de câncer de próstata. O diagnóstico precoce, a facilidade que a gente tem de fazer o exame de sangue, o toque, os tratamentos é grandiosa. E se for feito o diagnóstico precoce, o tratamento é curativo. Aliás, o tratamento curativo do câncer só acontece se o diagnóstico for inicial, for precoce. Então vamos buscar a medicina preventiva e entenda o diagnóstico, vamos tratar, vamos enfrentar, vamos entender isso, né? Deus é maravilhoso e Ele nos criou, né? E Ele está lá em cima nos fortalecendo para que a gente tome as atitudes necessárias. Eu costumo dizer que Ele também nos ajuda fazendo milagres, mas o milagre maior e mais fácil de ser realizado está dentro da gente, agindo,
buscando conhecimento, tendo atitude em todos os sentidos. E no que a gente está focando aqui, falando, atitude no sentido de melhorar a vida da gente, de tratar preventivamente, de tratar corretamente a doença já diagnosticada, tomando a medicação e não acreditando, meu amigo Ronaldo, em mitos, em fake news. Nós tivemos esse problema agora, meu querido amigo jornalista, que tem essa função tão importante de levar o verdadeiro poder, que é a informação para as pessoas. Nós tivemos um problema agora com sarampo, que por fake news, por disseminação de informações equivocadas com relação a essa doença na web, principalmente, nós temos aí hoje uma epidemia de sarampo em São Paulo. Está erradicada, erradicada no Brasil. Então tome cuidado onde que nós vamos colher as informações. Antigamente, quando a gente tinha uma informação lá na universidade, o professor perguntava para a gente, falava para ele alguma coisa que a gente viu, onde você leu isso? Agora, no que livro você leu isso? Agora agora é site, agora a coisa ficou descontrolada. O WhatsApp te mandou isso. Então a coisa ficou. Então é muito importante a gente buscar o conhecimento adequado, sabe? Isso que eu repito para vocês, porque conhecimento é poder. E no caso, conhecimento, para a gente ter saúde, qual que é o bem maior que a gente tem? Não tem preço, a nossa saúde. Verdadeiramente. Doutor Hélio, obrigado, tá, por disponibilizar para a gente um pouco do seu conhecimento, a gente falar desse setembro vermelho, né, dedicado ao coração, dia 24 agora, do marca-passo, essa ferramentazinha tão importante, né? Sim. E obrigado. O senhor faz uma participação na Rádio Cidade que eu acho que é fundamental para desmistificar certas coisas, igual esse caso da gordura animal. O senhor sempre fala lá, bate em cima e sempre trazendo uma mensagem positiva, né? Que a vida é maravilhosa, é bela. A vida é muito bela e a gente tem que ser instrumento de esperança para as pessoas, de motivação. A Teresa de Calcutá, ela é enfermeira, a Madre Teresa de Calcutá, né, que deu origem ao Hospital Madre Teresa, a ordem dela, né, da Madre Teresa. Ela dizia, quando era enfermeira, que na vida a gente já muda o mundo se as pessoas saírem de perto da gente melhor do que chegaram. Então eu procuro fazer isso nessa missão que eu tenho com a medicina e nesses momentos que vocês nos requisitam para levar a informação, com prazer eu levo. Porque o conhecimento, a informação só tem sentido se for passada para frente. Principalmente aqui, que tem um impacto na vida das pessoas, que pode salvar a vida das pessoas. Então é com muito prazer que eu estou aqui com você. Então, todo mundo que viu esse vídeo vai tomar o pulso, ter uma medida de pulso para saber como é que está o ritmo cardíaco. Vocês que estão nos vendo, vão cada um pegar o seu pulso aqui, e contar as batidas cardíacas, verificar se está rítmico igual o ponteiro de um relógio, ou se está batendo de maneira irregular. Se tiver de maneira irregular, procurar um médico, um cardiologista ou um clínico na unidade básica de saúde para ser feito eletrocardiograma ou outro exame, tá bom? Tomar uma medida de pulso pode salvar vidas. Que beleza. Muito obrigado. Roberto. Tudo de bom. Obrigado, Manaus. Valeu.